Muitos são cautelosos e defensivos por causa da aparição de falsos cristos nos últimos dias. Ao ouvir alguém testificar do evangelho da vinda do Senhor, eles não buscam nem investigam. Se ficarmos cegamente sentados atrás de portas fechadas, podemos acolher o Senhor? Como discernir o Cristo verdadeiro dos falsos cristos e qual é a senda? Por favor, assista a este vídeo de testemunho, as lições que aprendi ao ficar em alerta contra falsos cristos. Eu era um obreiro numa igreja doméstica. Um dia, em 2000, os líderes convocaram uma reunião de obreiros. Eles disseram: nos últimos dias, falsos cristos emergem para enganar as pessoas. Alguns estão pregando a Relâmpago do Oriente, cuja pregação parece avançada, e dizem que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Não escutem o que dizem, nem falem com eles. Vocês devem tomar precauções para impedir que a Relâmpago do Oriente roube nossas ovelhas. A Bíblia diz claramente: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. Se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Esses versículos são um sinal da vinda do Senhor Jesus e advertem os crentes de que nos últimos dias falsos cristos tentarão enganar o povo escolhido de Deus com milagres. Por isso, devemos estabelecer um fundamento firme na fé e não ouvir a Relâmpago do Oriente. Caso contrário, se seguirem falsos cristos, vocês perderão sua chance de acolher o Senhor. Isso não se alinha às palavras do Senhor. Só deveríamos ter cuidado com falsos cristos. Ele não disse que não devemos ouvir ou investigar quando pregam a vinda do Senhor. Certo. Todos os obreiros discutiram o assunto e disseram que protegeriam o rebanho até a vinda do Senhor. Também achei que não devíamos agir apressadamente ao acolher o Senhor e que devíamos ficar atentos às enganações dos falsos cristos. No dia seguinte, segui as instruções dos líderes. Fui aos locais de reunião e urgi os crentes a ficarem atentos a falsos cristos e a não acolherem estranhos, sobretudo quem pregasse a Relâmpago do Oriente. Mesmo que fossem obreiros superiores, se pregassem a vinda de Deus para fazer nova obra, eles deveriam ser ignorados. Caso contrário, aqueles que fossem enganados por falsos cristos teriam crido no Senhor em vão. Na época, todos disseram que jamais ouviriam os sermões da Relâmpago do Oriente. Isso era resistir e condenar cegamente sem investigar. Era muito arbitrário. A obra de Deus não se conforma a noções. Vale refletir. Se a Relâmpago do Oriente realmente for o retorno do Senhor Jesus e nós resistirmos, e aí? Certo. Na época, não refleti muito sobre isso. Achei que estava praticando as palavras do Senhor. Não percebi que havia algo de errado com isso. Meses depois, nossos líderes disseram que os irmãos Lee e Cal, obreiros superiores, tinham aceitado a Relâmpago do Oriente e nos instruíram a nunca recebê-los para não sermos enganados. Pensei, eles são obreiros de nível superior, que conhecem muito bem a Bíblia. Eles proibiram o contato com a Relâmpago do Oriente. Como eles puderam aceitá-la? Eu não entendia. No entanto, não importava o que fizessem, eu devia guardar o caminho do Senhor e proteger o rebanho. Mais tarde, eu instruí os irmãos numa reunião a nunca receberem os irmãos Lee e Cal. Um dia, o obreiro Xiao me procurou em casa com um irmão. E eu fiquei em alerta. Os líderes disseram que o obreiro Xiao tinha aceitado a Relâmpago do Oriente. Eu não podia ser enganado por ele e trair o Senhor. Assim, não importava como comungassem comigo, eu fazia cara feia e os ignorava. No fim, só lhes restou partir. Fiquei aliviado quando eles foram embora e feliz por não ter sido enganado por eles.
Depois o irmão Zhang também veio pregar o evangelho para mim. Mas eu me escondi e pedi que minha esposa lidasse com ele e a instruí a não ouvir a comunhão dele para não ser enganada. Para nos proteger de falsos cristos, não buscávamos o caminho verdadeiro, o que era não comer temendo engasgar. Sim. Sim. Mais tarde, a situação na nossa igreja só foi piorando. Nosso pregador só pregava clichês e não trazia luz nova. E nós não tínhamos a obra do Espírito Santo. Os irmãos não recebiam suprimento de vida espiritualmente. Todos estavam sombrios, passivos e fracos, evitando as reuniões. A maioria daqueles que vinham só seguia regras. E o foco das conversas eram família, trabalho e afins. Eu estava confuso. Eu não entendia como uma igreja com a orientação do Espírito Santo podia virar aquilo. Mas eu não sabia a causa nem a solução. Eu só sabia que devia seguir o ensino do Senhor e esperar sua vinda. 2 anos depois, mais pessoas pregavam o Evangelho de Deus Todo-Poderoso para mim. Elas comungavam. O Senhor Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Só podemos saber se algo é o caminho verdadeiro depois que buscamos. Se não buscamos, como podemos acolher o Senhor? Na época, achei que elas estavam certas. Mas eu temia ser enganado por falsos cristos. Por isso decidi: não darei ouvidos a quem pregar que o Senhor veio para fazer nova obra. E assim, eu passava todo dia em alerta. Eu me escondia quando via evangelistas. Mas ainda assim, eles me procuravam para pregar o evangelho. Pensei: não importa como eu me recuse, eles continuam vindo. Como eles podem ter tanto amor e fé? Senti um pouco de repreensão própria. Eles tinham tanto amor pelas pessoas. Ainda assim, eu os tratava desse jeito. Isso não se alinhava à vontade do Senhor. Sim. Por outro lado, os líderes falavam para não ouvir os sermões da Relâmpago do Oriente. Se eu fosse enganado, o sofrimento dos meus anos de crença no Senhor seria em vão. Eu devia guardar o caminho do Senhor e não aceitar outro evangelho. Não importava quem pregasse, eu não podia ouvir. Assim, nunca busquei nem investiguei os sermões da Relâmpago do Oriente. Você era tão cauteloso na época. O que o levou a querer investigar depois? Sim. Mais tarde, muitos irmãos da minha igreja aceitaram Deus Todo-Poderoso. Inclusive a minha esposa. Eles me diziam com frequência que crer no Senhor Jesus é aceitar a obra de redenção de Deus. Sem acompanhar a obra de Deus nos últimos dias, não cremos em Deus para valer e não seguimos os passos do Cordeiro. Eu fiquei abalado. Nesses anos, a igreja tinha ficado mais desolada. Muitos estavam negativos e fracos, a fé deles estava fria. Nem mesmo os obreiros vinham às reuniões. E a igreja não tinha mais a obra do Espírito Santo. Mas o pessoal da Igreja de Deus Todo-Poderoso pregava o evangelho para mim. E por mais que eu os recusasse, eles continuavam vindo. Se não tivessem a obra do Espírito Santo, como poderiam ter tanto amor e paciência? Certo. A Relâmpago do Oriente era mesmo a obra de Deus? Para investigar tudo isso, eu li as palavras de Deus Todo-Poderoso quando minha esposa saía de casa. Um dia, deparei-me com esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas com razão e que aceitem a verdade. Talvez tendo ouvido o caminho da verdade e tendo lido a palavra da vida,
Você creia que somente uma em 10.000 dessas palavras estejam de acordo com suas convicções e a Bíblia. E então você deve continuar a buscar naquele 10º milésimo dessas palavras. Ainda advirto você a ser humilde, a não ser confiante demais e a não se exaltar alto demais. Com seu coração tendo tão parca reverência por Deus, você ganhará maior luz. Se examinar estas palavras cuidadosamente e as contemplar repetidamente, você irá entender se elas são ou não a verdade, e se elas são vida ou não. Amém. Meu coração se agitou com a palavra de Deus Todo-Poderoso. Era verdade. Como crente no Senhor, eu devia ter razão e também a humildade para buscar. Eu não era qualificado para julgar nem condenar ninguém. Sim. Ao longo dos anos, tantos tinham pregado o Evangelho para mim e testificado que Deus tinha uma nova obra, mas eu não aceitava e carecia de qualquer humildade para buscar. Não importava se aquilo se conformava às minhas noções, eu devia ter buscado com humildade. Mesmo que só uma em 10.000 dessas palavras se alinhasse à Bíblia, eu devia ter buscado e investigado esse 10º de milésimo e não recusado. Certo. Essa é a atitude para investigar o caminho verdadeiro. Sim. E pensei em como, após minha esposa crer em Deus Todo-Poderoso, o estado dela melhorou muito. Ela sempre lia as palavras de Deus Todo-Poderoso e ia às reuniões e pregava o Evangelho. Comecei a me perguntar se eu poderia estar errado. Poderia Deus Todo-Poderoso ser mesmo o Senhor Jesus retornado? Decidi que, da próxima vez que pregasse o Evangelho para mim, eu não me recusaria. Graças a Deus. Devemos ter a coragem de buscar na questão de acolher o Senhor para podermos ouvir sua voz e acolhê-lo. Certo. Um dia, o irmão Lin veio pregar o Evangelho de novo. Dessa vez ele me perguntou, como está o seu estado espiritual agora? Impotente, eu disse. Estou nas trevas, não consigo pregar sermões. E meus irmãos não podem ganhar sustento. Só podemos esperar até que o Senhor nos leve para o reino dos céus. O irmão Lin disse, o Senhor Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Deus é a fonte infinita e inesgotável da vida. Os crentes no Senhor deveriam beber da fonte da água viva, não ter sede. Mas não há nova luz na sua pregação, e os irmãos estão espiritualmente sedentos, passivos e fracos. É óbvio que a igreja não tem mais a obra do Espírito Santo. Sua espera pela volta do Senhor é mesmo a vontade dele? Você tem certeza de que não será abandonado pelo Senhor? Certo. Nesse momento tão crítico para acolher o Senhor, se você esperasse, seria fácil ser abandonado pelo Senhor e cair em desastres. Sim. As perguntas do irmão Lee me deixaram sem palavras. Esperar o Senhor assim não parecia certo. Mas eu estava obedecendo aos ensinos do Senhor Jesus. Assim eu disse, a Bíblia diz claramente, se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. Se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Esses 2 versículos nos dizem claramente que nos últimos dias falsos cristos surgirão e toda alegação de que o Senhor veio é falsa. Estou seguindo os ensinos do Senhor. O fato de eu não investigar quando pregam a vinda do Senhor é um problema? O irmão Lin disse, o Senhor Jesus diz claramente que ele voltará nos últimos dias. Mas você diz que qualquer alegação de que o Senhor veio é falsa. Isso não é negar as palavras do Senhor? Não é negar e condenar seu retorno nos últimos dias? Refletamos sobre o retorno dele nos últimos dias. Já que falsos cristos aparecem, então Cristo certamente virá.
se ficarmos cegamente em alerta contra falsos cristos quando o Senhor Jesus retornar encarnado, e nós nos recusarmos a ouvir ou ler, não estaremos excluindo o Senhor Jesus? Certo. Como podemos acolher o Senhor assim? Com a aparição de falsos cristos nos últimos dias, ter medo de sermos enganados não funcionará. O que importa é saber discernir o Cristo verdadeiro de falsos cristos. Assim não será enganado por falsos cristos. Isso está correto. Aprender a discerni-los é essencial. Sim. Meu coração se iluminou ao ouvir isso. A comunhão dele fazia sentido. Se eu me protegesse cegamente de falsos cristos e os temesse e não ouvisse, buscasse ou investigasse, se Deus Todo-Poderoso fosse o Senhor Jesus retornado, eu não perderia a chance de entrar no reino dos céus? Eu logo perguntei, como podemos discernir falsos cristos? O irmão Lin disse, a profecia bíblica é o alerta do Senhor Jesus para as pessoas. Nos últimos dias, falsos cristos surgirão para enganá-las. Mas o Senhor Jesus nos revelou um dos princípios mais importantes para discernir, que é que falsos cristos enganam as pessoas fazendo sinais e maravilhas. Deveria ser óbvio que Cristo nos últimos dias vem sem milagres, pois a obra de Deus é sempre nova e nunca se repete. É sempre uma obra mais nova, mais elevada. Cristo vem para expressar a verdade, para fazer a obra de julgamento e purificar e salvar a humanidade. Mas falsos cristos e profetas não possuem a essência de Deus. Todos eles são espíritos malignos. Portanto, eles não têm nenhuma verdade e não podem expressar a verdade. Eles só podem imitar o Senhor e fazer milagres para enganar. Entenderemos ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Se alguém aparecer agora capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes, realizar milagres e se ele afirmar ser Jesus que veio, então isso seria uma fraude, produzida pelos espíritos malignos que imitam Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. O estágio da obra de Jesus já foi concluída, e Deus não repetirá aquele estágio da obra. Nas noções do homem, Deus deve sempre fazer milagres, curar os doentes, expulsar demônios e sempre ser igual a Jesus. Mas desta vez, Deus não é nada assim. Se nos últimos dias Deus ainda fizesse milagres, expulsasse demônios e curasse os enfermos, e se ele fizesse o mesmo que Jesus, então Deus estaria repetindo a mesma obra. E a obra de Jesus não teria significado nem valor. Assim, Deus realiza um estágio de obra em cada era. Cada estágio concluído da obra de Deus logo é imitado por espíritos malignos. E quando Satanás começa a rastrear Deus, Deus muda seu método. Quando Deus completa um estágio de obra, espíritos malignos o imitam. Isso deve estar claro para vocês. Amém. Amém. Essas palavras mostram como devemos discernir o Cristo verdadeiro e os falsos cristos. Sim. O irmão Lin continuou. As palavras de Deus Todo-Poderoso são claras. Os que alegam ser o Senhor Jesus retornado ao fazer milagres, curar os enfermos e expulsar demônios, certamente são falsos cristos. Pois o Senhor Jesus já fez esse tipo de obra. E a obra de Deus não se repete. Certo. Quando o Senhor Jesus veio para operar, ele não repetiu a obra da Era da Lei. Ele seguiu o plano de Deus para a salvação e, com base nas necessidades do homem, ele fez a obra de redenção. Ele foi pregado na cruz pela humanidade, como eterno sacrifício pelo pecado, redimindo a humanidade do pecado, encerrando a Era da Lei e iniciando a Era da Graça. Nos últimos dias, Deus aparece e opera na carne, e não há sinais nem maravilhas. Com base na obra do Senhor Jesus, ele faz um estágio de obra que é mais elevado e mais profundo, a obra de julgamento nos últimos dias, expressando a verdade para julgar e purificar nossos pecados, salvando-nos do pecado para que possamos retornar para Deus
e ser levados para o seu reino. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso encerra a Era da Graça e inicia a Era do Reino. Essa obra é diferente da obra de redenção do Senhor Jesus, e ela não repete. A partir disso, podemos ver que a obra de Deus é sempre nova. Essa é a característica mais evidente da obra de Deus, a novidade. Em cada estágio de sua obra, Deus expressa palavras novas, inicia uma nova era e aponta para as pessoas a senda e a direção de prática apropriada para a era, para que a cada passo elas sejam salvas do pecado e levadas para o reino de Deus. Sim. Já os falsos cristos não podem expressar a verdade nem fazer nenhuma obra nova, e não podem nos purificar nem nos salvar. Eles só podem imitar a obra feita pelo Senhor Jesus e mostrar sinais e maravilhas menores para enganar. Quando entendemos esse aspecto da verdade e dominamos esse princípio, não seremos enganados por falsos cristos. Essa comunhão é muito clara. Sim. Sim. Depois de ouvir a comunhão do irmão Lin, de repente percebi. A característica da obra de Deus é a novidade. Correto. A obra que Deus fez na Era da Lei e na Era da Graça eram muito diferentes. Numa, ele conduziu as pessoas a viverem na terra e lhes ensinou as leis e os mandamentos. E na outra, ele foi crucificado para redimir o homem. A obra de Deus nos últimos dias é diferente da obra feita pelo Senhor Jesus. É obra nova feita a partir de um novo ponto de partida. Essa comunhão é muito prática. Sim. A essa altura, eu me abri com ele e disse: sua comunhão é muito prática e consigo entendê-la. Falsos cristos não podem fazer obra nova. Eles só podem imitar a obra passada de Deus mostrando sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Mas ainda há uma coisa que eu não entendo. Como sabemos que Deus Todo-Poderoso é o Cristo dos últimos dias, o Senhor Jesus retornado? Essa questão é muito importante. Como ele comungou com você? Sim. Feliz o irmão Lin disse. Sua pergunta é muito boa. As palavras de Deus Todo-Poderoso podem resolver essa confusão. E nós entenderemos se lermos essas palavras. Deus Todo-Poderoso diz: não é difícil inquirir tal coisa, mas quer que cada um de nós conheça esta única verdade. Aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, ele há de expressar o que ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus, decididamente, não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne do Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Deus tornado carne é chamado de Cristo. E assim, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso, pois ele possui a essência de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que não podem ser alcançados pelo homem. Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra.
mas também a carne específica assumida por Deus enquanto ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Amém. Depois de ler essas palavras, o irmão Lin comungou. Para determinar se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, devemos analisar a essência, não a aparência externa. Cristo é quando Deus nos céus vem para a terra, veste carne comum, se torna humano e aparece e opera entre as pessoas. Por fora, Cristo é uma pessoa comum e normal. Ele tem os ritmos de vida, as alegrias e tristezas de uma pessoa normal. Coisas alegres o deixam feliz e coisas nocivas o deixam triste. Mas não importa quão comum e normal Cristo pareça ser, sua essência de vida é diferente da dos humanos. Certo. O Cristo é o Espírito de Deus revestido em carne. O Espírito de Deus habita no Cristo. E o Cristo é plenamente divino. Assim, ele pode expressar a verdade a qualquer hora. Ele pode expor e analisar a corrupção humana, apontar a senda para as pessoas se livrarem de seus pecados e serem salvas por Deus. E ele pode purificar e salvar a humanidade. O que Cristo expressa e revela é o caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é. E o que ele faz é a própria obra de Deus. Essas são coisas que nenhum humano pode possuir nem alcançar. Certo. Na Era da Graça, quando Deus encarnou pela primeira vez, por fora, ele era uma pessoa comum e normal, que nasceu numa família comum, sem status social, nem imagem altiva e nobre. Mas a essência do Senhor Jesus era Deus. Ele nos deu o Evangelho do Reino Celestial e o caminho do arrependimento. Ele expressou a verdade para suprir e pastorear as pessoas. E, por fim, ele foi pregado na cruz pela humanidade e redimiu todos nós, para que nossos pecados pudessem ser perdoados e fôssemos qualificados para sobreviver e continuar a nos desenvolver. A partir das palavras e da obra do Senhor Jesus, podemos ter certeza absoluta de que ele era Deus encarnado, o Cristo. Sim. Para determinar se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, devemos olhar também para as suas palavras e obra. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso veio para expressar milhões de palavras com base na obra redentora do Senhor Jesus e revelar mistérios na Bíblia ocultos há milhares de anos, tais como os mistérios da encarnação, os 3 estágios da obra, os nomes de Deus e outros. Deus Todo-Poderoso também julga e expõe a essência e a verdade de como Satanás corrompe o homem e aponta a senda de arrependimento e mudança. Como alcançar arrependimento verdadeiro, como viver uma humanidade normal, de quem Deus gosta e quem Deus odeia. Que tipo de pessoa é salvo e que tipo de pessoa é expulso. O fim e o destino da humanidade e a beleza do reino. Deus Todo-Poderoso explica todas as verdades exigidas para salvar a humanidade, para que todos tenham uma senda, possam ser libertos da escravidão do pecado, alcancem mudança de caráter e sejam salvos por Deus. Amém. Amém. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E cumpre a profecia no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Contemplemos isso. Quem dentre toda a humanidade corrupta poderia expressar essas verdades e mistérios?
Quem poderia fazer a obra de julgamento para purificar e salvar plenamente as pessoas? Quem pode determinar o desfecho das pessoas e dar-lhes um destino lindo? Além de Deus, ninguém tem esse poder e autoridade. Amém. Os que têm um coração e um espírito são convencidos ao ler o que Deus Todo-Poderoso expressa. E têm certeza no coração de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Não há dúvida disso. Certo. Amém. As palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso provam que Ele é a aparição de Cristo dos últimos dias. Sim. Amém. Meu coração se iluminou após ouvir essas coisas. E comovido eu disse ao meu irmão, sua comunhão me permite discernir o Cristo verdadeiro dos falsos cristos. E agora sei determinar quem é Cristo. Cristo tem a essência de Deus. Pode expressar a verdade e fazer a obra de Deus. Certo. E pode purificar e salvar as pessoas. Mas falsos cristos não são a encarnação de Deus e não possuem a essência divina. Assim, não podem expressar a verdade nem salvar as pessoas. Só podem enganar imitando a obra passada de Deus e mostrando sinais e maravilhas. Após me ouvir dizer isso, o irmão Lin disse, graças a Deus. Você entender isso é a graça, a misericórdia de Deus. Verdade. Amém. Quando Deus encarnado aparece e opera, não importa quantas pessoas o neguem ou condenem. Mesmo que toda a raça humana o rejeite, ele ainda é Deus e Cristo. Sim. Amém. Não importa como falsos cristos testifiquem de si, eles são falsos e fracos. Certo. O real não pode ser falso e vice-versa. Isso é um fato que ninguém pode mudar. Certo. Certo. Então o irmão Lin leu essas palavras de Deus Todo-Poderoso para mim, que me deram entendimento do mistério dos 3 estágios da obra de Deus. E ainda mais certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso diz: após a obra de Jeová, Jesus se tornou carne para fazer sua obra entre os homens. Sua obra não foi realizada isoladamente, mas foi edificada sobre a obra de Jeová. Foi uma obra para uma nova era que Deus fez depois que ele tinha concluído a era da lei. Semelhantemente, depois que a obra de Jesus terminou, Deus continuou sua obra para a próxima era, porque o gerenciamento completo de Deus está sempre avançando. Quando a era antiga passar, ela será substituída por uma nova era, e uma vez que a obra anterior for completada, haverá uma nova obra para continuar o gerenciamento de Deus. Esta encarnação é a segunda encarnação de Deus, que segue após a obra de Jesus. Naturalmente, esta encarnação não ocorre independentemente. Ela é o terceiro estágio da obra após a era da lei e a era da graça. Cada vez que Deus inicia um novo estágio da obra, deve sempre haver um novo começo e esse deve sempre trazer uma nova era. Assim, também há mudanças correspondentes no caráter de Deus, na maneira em que ele opera, na localização de sua obra e em seu nome. Não é de admirar, então, que seja difícil para o homem aceitar a obra de Deus na nova era. Mas independentemente de como o homem se opõe a ele, Deus está sempre fazendo sua obra e sempre está liderando a humanidade inteira adiante. Quando veio para o mundo do homem, Jesus introduziu a era da graça e encerrou a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne, e com esta encarnação, ele encerrou a era da graça e introduziu a era do reino. Todos aqueles que são capazes de aceitar a segunda encarnação de Deus serão conduzidos para a era do reino, e além disso, se tornarão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora tenha feito muita obra entre os homens,
Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Amém. O irmão Lin comungou. Essas palavras nos mostram que a obra de Deus de salvar a humanidade tem 3 estágios. Esses estágios não são independentes. Cada um é feito com base na obra anterior. E cada passo é mais profundo e mais elevado, de modo que, no fim, as pessoas são salvas do pecado e levadas para o reino de Deus. Na era da lei, Deus promulgou leis para conduzir a humanidade na vida na terra, para ensinar o que é pecado e como adorar Deus Jeová. Na era da graça, Deus veio encarnado para dar às pessoas o caminho do arrependimento. Fez a obra de crucificação, redimiu a humanidade, perdoou nossos pecados e permitiu nossa salvação pela graça, para que não fôssemos mais condenados pela lei. Mas a obra do Senhor Jesus só é a obra de redenção, o perdão dos pecados do homem. Nossa natureza pecaminosa persiste e ainda vivemos em pecado sob o poder de Satanás. Na era do reino, Deus Todo-Poderoso aparece e opera, expressa a verdade e faz a obra de julgamento para purificar e salvar as pessoas, para que possamos escapar da influência de Satanás e entrar no reino de Deus. Isso mostra que cada estágio da obra de Deus se baseia nas necessidades do homem. Nenhum se repete nem contradiz o outro. E todos eles servem para nos salvar plenamente do pecado, para que possamos ser ganhos por Deus. Esses 3 estágios de obra são o plano de gestão de Deus para salvar o homem. A obra de julgamento nos últimos dias é o último estágio do plano de gerenciamento de Deus. Se as pessoas não aceitarem o julgamento e a purificação de Cristo dos últimos dias, elas jamais poderão entrar no reino de Deus. Depois de ouvir a comunhão dele, meu coração se iluminou ainda mais. Agora eu sabia que Deus faz 3 estágios de obra para nos salvar. Cada estágio da obra é mais profundo do que o anterior, e isso salva as pessoas do pecado. Tal comunhão estava alinhada com a Bíblia e com os fatos. Amém. Sim. Eu tinha crido no Senhor por anos, mas nunca tinha ouvido um sermão assim. Nenhum pastor ou pregador tinha explicado a obra de Deus de salvar a humanidade tão profundamente. Sim. A obra de Deus é um mistério. Só Deus pode revelá-la. Ninguém poderia saber disso. Certo. Eu odiei minha arrogância, minha confiança cega nas falácias dos meus líderes e obreiros. Eu rejeitei o Evangelho de Deus dos últimos dias por anos. Eu era tão ignorante. Desse jeito, eu perderia minha chance de acolher o Senhor e de entrar no reino dos céus. Decidi seguir investigando a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Antes de sair, o irmão Lin me deu um livro da Palavra de Deus. Depois disso, li com fome as palavras de Deus Todo-Poderoso. Entendi muitas verdades e mistérios. E cada vez acreditava mais que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, a aparição de Cristo dos últimos dias. Desde então, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Você aceitar a obra de Deus dos últimos dias é a graça de Deus. Graças a Deus.
Fiquei feliz e envergonhado ao acolher o Senhor. Ao longo dos últimos anos, os irmãos tinham pregado o Evangelho repetidas vezes. Mas eu era teimoso. Eu não só não busquei, nem investiguei, eu os tratei como inimigos. Até selei a igreja e impedi os outros de ouvirem a voz do Senhor e acolhê-lo. Eu estava cometendo um mal. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, os fariseus espalharam todos os tipos de falácias resistindo e condenando o Senhor Jesus, para impedir que os crentes seguissem o Senhor. O que eu fiz não era diferente dos fariseus. Eu merecia ser amaldiçoado e punido por Deus. Mas Deus não se lembrou das minhas transgressões. E vez por outra enviou irmãos para pregar o Evangelho até eu ouvir a voz de Deus. O amor e a misericórdia de Deus por mim eram grandes. Sim. Eu tinha que ter consciência e razão. E pregar o Evangelho de Deus àqueles que anseiam pela vinda do Senhor, mas são enganados por boatos, para trazê-los para a casa de Deus e confortar o coração de Deus. Certo. Graças a Deus. Graças a Deus.